Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui então, né? Já falei para vocês um pouquinho sobre o que é a virtualização e aqui um dos motivos, tá? De se utilizar a virtualização. Vamos pensar assim, vamos pensar agora na nossa empresa, tá? Então nós temos lá a nossa empresa e nós temos lá um servidor Windows que trabalha como Active Directory, que é o nosso servidor de domínio, onde nós controlamos os usuários da nossa rede, onde nós controlamos as permissões dos usuários, quem pode trabalhar com dispositivo de armazenamento, quem pode fazer instalações nas máquinas, quem pode trocar plano de fundo, dentre outras N opções que o nosso servidor Active Directory permite, tá? Então nós já temos esse servidor aqui na nossa empresa, tá? Então vou colocar aqui o nosso servidor, nós temos um servidor na nossa empresa, ok? E aqui são alguns dados fictícios, tá? São fictícios, são próximos da realidade, mas aí não tem como ter exato isso, tá? Eu sinceramente não consegui encontrar algum lugar que fosse confiável para essa aula aqui, mas é algo próximo da realidade, ok? Um computador simples hoje aí, vocês já devem ter ouvido falar alguma vez sobre a fonte de 500 watts real, né? Então, uma fonte um pouquinho mais robusta, diferente dessas padrõezinhas que nós pagamos aí 50, 100 reais de computadores simples que a gente compra nas lojinhas de informática por aí, que elas são de 250 watts, tá? 250 watts. Nós temos essa de 500 watts real, tá? Bem utilizada aí para servidores montados ou alguns servidores mais simples utilizam fontes que têm essa capacidade, tá? Então, tem ali o preço fictício, tá? De quilowatt-hora, que é de 65 centavos por quilowatt-hora, ok? Então, nós temos uma fonte de 500 watts, tá? Então, seria metade disso aí, tá? Então, seria 0,33 centavos que a nossa fonte do nosso servidor vai consumir por hora, certo? Pensem assim, nós temos um servidor, que é o servidor de AD, de Active Directory, que nós temos na nossa empresa, certo? Então, esse servidor aí, ele vai ficar ligado 24 horas, tá? Vocês já devem ter visto em algum momento, mas se não viram, servidor não é costumeiro que você desligue ele todos os dias, não é indicado, porque vai ter serviços que demoram para subir. Talvez, e é bem provável que em empresas você tenha turnos diferentes, tem pessoas trabalhando 24 horas, pessoas 24 horas não a mesma pessoa, mas turnos que fazem com que um setor trabalhe 24 horas por dia. Então, o servidor vai ficar ligado 24 horas, certo? Então, ficou aqui um cálculozinho rapidinho, né? Essas 24 horas por dia, vezes os 33 centavos, que equivalem aos 500 watts, né, que a nossa fonte do nosso servidor consome, nós vamos ter um valor gasto de R$ 7,80 por dia. O nosso servidor aqui, nessa quantidade de servidores, é um servidor só, e aí nós temos um valor só para esse servidor gasto no mês de R$ 234. Poxa vida, eu gastaria então R$ 234 para manter o meu servidor ligado, isso em relação à energia. Pô, maravilha, está funcionando o meu servidor, porém a minha empresa cresceu e vai implantar um ERP, e aí esse meu ERP não pode trabalhar na mesma versão de Windows do meu servidor. Ou nós entendemos, né, em cima dos conhecimentos que nós temos, em cima do que nós já aprendemos, das aulas que tivemos, ou até do próprio conhecimento que nós absorvemos durante o nosso dia a dia de trabalho, que não é legal eu pegar o meu servidor de Active Directory e colocar o ERP nele também. Porque daí pode ser que alguém que tenha que mexer no sistema vai ter acesso ao meu Active Directory e haja um conflito de interesses e acaba mexendo onde não deve. Então, por questão de segurança, nós pensamos assim, vamos fazer um outro servidor, vamos comprar uma nova máquina, certo? E aí, comprando essa nova máquina, eu adiciono aqui mais um servidor que vai consumir um pouquinho mais de energia, né? Então, nós passamos a gastar de R$ 234 por mês, nós passamos a gastar R$ 468 por mês, porque nós colocamos mais um servidor na nossa empresa, mais um servidor consumindo energia. Isso estamos falando de gasto de energia, e lembrando que isso é fictício, não é exatamente o que é na realidade, ok? Então, nós gastamos agora R$ 468 por mês. Legal? Mas coloquei meu servidor de Active Directory está funcionando, meu servidor meu ERP está funcionando, porém, por algum motivo, nós entendemos que é interessante nós colocarmos mais um servidor para compartilhamento de arquivos, ou para fazer um FTP, ou algo que nós precisamos compartilhar dados com alguém. E nós vamos colocar ali um servidor Linux agora, para segmentar um pouco os nossos serviços, né, separar eles um pouco mais da nossa rede. E nós colocamos mais um servidor aqui, tá? Mais um servidor, e agora nós estamos gastando R$ 702 por mês com nossos 3 servidores rodando. Legal? Poxa vida, mas aí ficou legal, está tudo funcionando maravilhosamente bem. Entretanto, agora nós tivemos na nossa empresa uma situação onde o RH, o setor de RH e de contabilidade, precisa de um sistema específico, que seja um pouco mais elaborado, que entenda um pouco mais as regras do social, com regras mais práticas, mais fáceis de trabalhar.
E aí nós precisamos colocar um servidor que é com sistema operacional X, lá, que é diferente dos outros que nós temos. E aí nós tivemos que colocar mais um servidor aqui, ó, para trabalhar com o nosso sistema que vai nosso sistema que vai trabalhar com o setor de contabilidade fiscal. Então agora nós temos 4 servidores. Ao invés de só o sistema do AD, né, do Active Directory, nós temos agora o servidor do Active Directory, nós temos o servidor que cuida do nosso compartilhamento de arquivos, tá? Nós temos o servidor que cuida do nosso sistema do meu ERP, né? No meu ERP lá que cuida de estoque, de financeiro, de faturamento, de vendas, e eu tenho outro servidor que é para o sistema da contabilidade fiscal, que tem regras melhores para trabalhar com e-social. Legal, ótimo. Tem 4 servidores aqui, estou gastando R$ 930 por mês agora nesse cálculo fictício que nós fizemos aqui. E aí nós resolvemos incrementar a nossa empresa, colocar um chat interno para evitar que as pessoas conversem com outras pessoas, né, fora do trabalho, fazer com que essas mensagens sejam gravadas. Vou colocar um servidor OpenFire lá. Então vou colocar mais um Linux aqui e coloco um servidor OpenFire. Eu já fui para o meu gasto de R$ 1.170 por mês. E aí eu resolvi também que eu vou colocar o meu um firewall na minha empresa para bloquear alguns acessos internos e externos, fazer um bloqueio de portas mais efetivo. Vou colocar um squid também junto para fazer um cuidado melhor com a minha empresa. Vou colocar um DNS interno para ter uns serviços mais organizados. Então vou colocar mais um servidor aqui, ó. E aí eu fui para um gasto de R$ 1.404 mensais só em relação à energia, certo? O que eu estou querendo mostrar tudo isso com vocês? Primeiro, tá? Isso aqui não é nada muito fora da realidade, ok? Ter servidores separados para serviços bem separados é muito importante para que vocês mantenham segurança, mantenham segmentação de serviços, evitar conflito de interesses ou evitar que pessoas não vejam aquilo que elas não podem ver, não tenham acesso a algo que elas não podem visualizar, não podem encontrar, ou que elas não têm mesmo que chegar perto daquilo, tá? A pessoa que vai cuidar do banco de dados do ERP, ela não tem que ter acesso ao meu servidor onde tem minhas regras de firewall, de controle de acesso, de entrada e saída, tá? De redirecionamento, de NAT. Esse cara que cuida do ERP, que tem na parte de estoque, de custos, de vendas, de faturamento, ele não tem nem que chegar perto do servidor que faz as regras fiscais, as regras contábeis, do meu outro ERP ou do servidor de compartilhamento de arquivos ou de um outro serviço qualquer, tá? Em relação à segurança, é muito importante sempre nós segmentarmos a nossa rede e permitir que só tenha acesso a algum serviço, a algum recurso, quem realmente precisa, tá? Um ponto muito importante é que só tem que ver aquilo, as pessoas têm que ver aquilo, o mínimo que elas precisam, tá? Aquilo que elas precisam, mas o mínimo, não tem que ver nada além daquilo que elas precisam para trabalhar, para entregar o recurso delas, tá? Então, nós temos aqui um gasto de R$ 1.404. Separei todos os meus serviços. Poxa vida, mas além disso, além desse gasto de R$ 1.404 com energia, pensem que eu tenho 6 servidores. Tá? Se eu pegar um rack aí pequeno, já não vai caber esses 6 servidores. Então tem que gastar com rack também para caber esses 6 servidores. Um ar-condicionado de 9.000 BTUs, no BTU, não sei agora qual é a pronúncia correta, ele não vai dar conta talvez desses 6 servidores. Talvez a minha sala de servidores, que fica separada, e que eu acredito que eu já tenha falado para vocês, mas se eu não falei, em relação à segurança também, que é muito importante, bloquear o acesso físico aos nossos servidores, às nossas máquinas, é muito importante para garantir a segurança da nossa rede, dos nossos dispositivos. Então, se eu tiver uma sala de servidor que comporta dois servidores, talvez 6 não vai dar certo. Então, eu vou ter que ampliar a minha sala, vou ter que mudar de sala, vou ter que mexer na estrutura. Então, olha só como complicou, né? Como melhorar a nossa segurança, melhorar a nossa infraestrutura, separar o nosso serviço ficou um pouco complicado trabalhando com 6 servidores ao invés de um, quando nós tínhamos só o servidor de Active Directory lá atrás, tá? E olha só que legal, quando nós trabalhamos com a virtualização, nós podemos transformar esses 6 servidores, esses R$ 1.404, em um servidor só, tá? Então nós diminuímos de R$ 1.404 para R$ 234. Olha que legal que ficou nossa planilhinha ali, né? Diminuiu bem o valor. Isso falando de energia, tá? Agora eu acabei de falar para vocês de ar-condicionado, então você ter ar-condicionado para um servidor só é muito mais fácil. Você ter um hack para um servidor só é muito mais fácil. Você ter um controle de acesso físico para um servidor só é muito mais fácil. Você ter recursos para esse um servidor é muito mais fácil, tá? Quando a gente fala de backup também, é muito mais fácil você olhar para o backup de um servidor só. Você só olha para ele, você sabe que tudo está lá, então você aponta tudo para aquele local. Então a virtualização nos permite isso, ter sistemas operacionais diferentes, máquinas virtuais diferentes, porém, quem vai acessar essas máquinas
Aqui na virtualização, a pessoa que vai acessar o servidor do ERP que controla minhas vendas, meu faturamento, meu custo, ele nem vai saber que ele está acessando a máquina virtualizada, tá? Ele vai estar acessando aquele servidor que ele precisa acessar para dar manutenção, mas ele não faz a mínima ideia que quem está virtualizando ela também está virtualizando meu servidor de Firewall, meu servidor de compartilhamento de arquivos, meu servidor de um outro sistema de controle que eu tenho na minha empresa, ele não vai saber disso. E mesmo que ele saiba que ele tem essa informação, ele não vai conseguir voltar a uma casa, sair da máquina virtualizada e ir para a máquina que está virtualizando de uma forma simples. Ele não vai ter esse acesso ou saber qual é a máquina que está virtualizando ele, certo? Então, em relação à economia de recursos, economia de custo com energia, com controle de acesso, com ar-condicionado, etc., etc., é muito importante que nós possamos pensar em virtualização, tá? Então, a virtualização nos garante isso, nos dá essa oportunidade de gastar menos com infraestrutura física, tá? Com recursos físicos e poder colocar tudo num local só para ficar muito mais fácil essa centralização de serviços, esse cuidado com os nossos recursos, beleza? Então, esse é um dos motivos de trabalhar com a virtualização. Já chega, né? Um vídeo que eu prometi para vocês aí que eu ia tentar fazer vídeos curtos, então fizemos aí um videozinho de 11, 12 minutos. Volto no próximo vídeo com mais melhorias, mais recursos interessantes em relação à virtualização.